Oi pessoal, nessa aula a gente vai resolver alguns problemas com frações, tá? Nesse caso aqui a gente vai resolver o número 1 da página 144. Pega o livro de vocês, dá uma olhadinha, veja o que o enunciado pede, tá? E a ideia aqui é que a gente resolva, diga quantos litros o carro tinha após a viagem e quantos litros ele tinha no início da viagem. O livro, o enunciado traz o dado que a capacidade do tanque é de 52 litros. E que no desenho a gente vê que ele foi dividido em 4 partes. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai pegar 52 e vai dividir em 4 partes. Dá 1, vem cá, sobra 4, sobra 1. Baixo 2 dá 3, dá 12, sobrou 0. Significa que em cada uma dessas partezinhas aqui tem 13 litros de combustível. 13, 13, 13 e 13. Tá? E aqui embaixo é a mesma coisa, é a mesma representação. 13, 13, 13, 13, 13. Beleza. Antes da viagem, ele tinha 3 quartos de combustível. Então, no início da viagem, ele tinha 3 quartos de combustível e isso correspondia a 1, 2, 3 vezes 13. Então, vai dar 39 litros de combustível. Tá? E após a viagem, esse daqui foi a representação do tanque. Ele ficou com um pedacinho dos 4. Então ele ficou com 1/4 do tanque e isso representa 13 litros de combustível. É bem facinho de resolver. Outra coisa que ele podia perguntar é a diferença que foi gasta entre o antes e o depois da viagem. Então, se ele tinha 3/4 e passou para 1/4, significa que nesse período ele gastou 2/4 de combustível, tá? Que é equivalente a 1/2. Essa que seria a resposta. Tá? 1/2 é o que foi gasto entre antes e depois da viagem. Agora vamos resolver o exercício 4 da página 144. Dá uma olhadinha lá no enunciado antes de ver esse vídeo. Então a gente sabe que o André ele comprou 5 nonos. Então essa parte aqui representa 5 desses 9. Então são 5 nonos. Tem a figura dividida em 9 partes, 5 nonos aqui. E ele ainda precisa adquirir isso daqui. Bom, se está dividido em 9 partes, ele pegou 5 delas, falta 4 nonos. Nesses 4 nonos, esses 4 nonos representam 12 volumes, 12 unidades da revista que ele precisa comprar. Então, se tem 4 pedacinhos e são 12 revistas, significa que tem 3 revistas em cada um dos pedacinhos. E ao todo, a gente vai colocar o 3 em tudo aqui. Como são 9 partes com 3, então a gente tem 27 revistas ao todo. Essa coleção dele representa 27 revistas. Total. 27 volumes, 27 revistas. Mas é possível resolver isso daqui utilizando aqueles conhecimentos da aula anterior. Eu sei que 4 nonos de alguma coisa é igual a 12. Quanto que é isso alguma coisa? Lembra da regrinha? A gente vai dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Então a gente tem 12 dividido por 4, que dá 3, e 3 vezes 9, que dá 27. Significa que esse valor aqui é 27, que foi o que a gente havia feito. Na verdade, é exatamente o que a gente faz com o desenho, né? Divide por 4, descobriu que era 3, e multiplicou por 9, descobriu que é 27. Muito mais fácil fazer pelo desenho, muito melhor para vocês também fazerem por esse desenho, porque é muito mais lógico do que ficar decorando regrinhas, tá? Mas a regrinha também ajuda, então se você tem a prática, utilize o que você achar melhor.